Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma sexta-feira com ela, a nossa pílula do nosso amado Evangelho. Eita, que coisa boa, né? Muita luz e paz para você, para sua família, para seu coração, para sua vida. Ah, gente, hoje eu queria contar uma história tão linda. Tomara que possa te inspirar, como me inspirou também a enxergar melhor como é importante a gente unir, né, os conceitos de espiritualidade e riqueza para que realmente um possa potencializar o outro. Aliás, não por acaso, esse é um assunto que eu dou tanto valor, é tão importante que a gente começou nossas lives, né? E aí, você já participou? Todo dia, 7h15 da manhã, vem participar. Espiritualidade e riqueza, tanto no canal do Instagram quanto no YouTube. Um monte de gente participando, a gente vai ter, né, muitas coisas que vão acontecer ao vivo, exercícios, conversas, é chance de você esclarecer muita dúvida. Lembre-se, a pílula é uma benção, mas ela dura 5, 6 minutos, né? Às vezes 7. Lá a gente fica pelo menos 20, 25. Então não vai tomar muito do seu tempo, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. É sério, dá uma passadinha, tá bom? 7h15 da manhã. Meus amigos, havia uma história, eu vou falar de espiritualidade e riqueza hoje aqui, através dessa história. Haviam dois reis, eles eram amigos, eles tinham reinado um do lado do outro. Nunca brigaram, nunca discutiram. Eles cresceram quanto crianças em reinados distintos e se tornaram reis. Um era um rei de um reinado que tinha tudo o que materialmente era possível ter no seu reino. Né, tinha as estações do que seria no esgoto da época, atualizadas, né, já se tinha uma estrutura organizada para administrar os conflitos do povo, tinha-se toda a estrutura básica de plantio, de alimentação, de colheita. Então, financeiramente falando, ou materialmente falando, o reino ele era muito próspero, as casas eram bonitas, mas curiosamente as pessoas não eram felizes. Elas não tinham de se queixar. Ninguém passava fome, ninguém passava sede, ninguém tinha problemas de saneamento básico, entende? Todo mundo tinha trabalho, mas as pessoas eram depressivas, muitas vezes tristões. Já no outro reinado, o amigo dele era o oposto. As pessoas, elas eram felizes, pelo menos elas eram muito espiritualizadas. Elas oravam todos os dias, elas sempre conversavam com o sol, com a natureza, elas sempre celebravam a vida entre si, tinham sempre festas, as crianças estavam sempre satisfeitas junto dos pais e vice-versa. Mas pensa numa miséria. Como eles apenas focavam na parte espiritual, de rezar, de ter contato com a natureza, né, de trabalhar os valores morais, com certeza o relacionamento deles era muito bom. Em contrapartida, era esgoto a céu aberto, era rato andando de um lado para o outro, sempre eles passavam problemas de fome, de abastecimento, principalmente quando tinham as chuvas. Por quê? Porque eles nunca focavam nada na parte material. Um dia esses dois amigos se reuniram e eles começaram a fazer um comparativo dos seus reis. E um falava assim: ah, o seu reino é que é bom, porque apesar de tudo que está faltando lá, o povo é feliz. Em contrapartida, o rei falou assim: pelo contrário, amigo, seu reino é que é bom, porque o meu povo é feliz, mas ele sofre muito, tem uma vida extremamente sofrida, e isso me dói na alma. O seu povo pode não ser tão feliz quanto o meu, mas não tem nada que lhes falte. E aí, gente, eles tiveram uma ideia brilhante, né? Poxa, eles eram amigos. Estavam no reino um do lado do outro. Um tinha algo muito bom que faltava no outro. Por que não, então, trabalhar para aprender um com o outro o que o outro tinha de melhor? E assim reza a lenda que nasceu o reino da prosperidade pela primeira vez, quando esses dois reinados, né, o da riqueza e o da espiritualidade, né, representado por esses dois reis, entraram num acordo e ao invés de viverem de maneira independente, passaram a respeitar um ao outro, nasceu um grande reinado mais forte, mais poderoso, que ficou conhecido como Reino da Prosperidade, em que as pessoas tinham tudo do ponto de vista material que era o necessário para viver, sem exageros, mas não faltava nada para ninguém, e ao mesmo tempo tinham abundância de alegria, de leveza, de gratidão, de contato com a natureza. Meus amigos, está te lembrando alguma coisa, não? Gente, essa é a nossa história. Muitas vezes as pessoas ficam se questionando: será que é necessário ter ou ser? O que é mais importante? Os dois são importantes. Gente, não é possível você realmente ter na vida sem ser, primeiro, porque o ser sustenta o que você tem.
né? Mas em contrapartida, se você só é e não tem nada, você também vai ter problemas profundos, porque a nossa humanidade ainda hoje paga um preço caro por isso. Muitas pessoas focam demais em ser, 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 em contrapartida se esquecem que a matéria também é uma manifestação da bondade divina. Ou você acha que Deus é materialista? Vamos lembrar que quem criou os mundos, quem criou os universos, a matéria toda foi Deus. E aí, você vai falar que ele é materialista? Você acha que Deus ia criar a vida material à toa? Gente, bom senso, né? Então vamos parar com essa conversa fiada de que ou eu sou muito espiritualizado e religioso, ou eu sou só focado na vida material. Um ser humano integral, um ser humano holístico, um ser humano do século XXI é uma pessoa equilibrada, que tem a mente aberta para prosperar na vida material, sim, sem conflito, sem culpa, sem receio, mas também sem se deixar pegar pela matéria. E ao mesmo tempo, é uma pessoa extremamente espiritualizada, que faz trabalho social, faz trabalhos voluntários, se importa com o seu semelhante, com a sua família, pratica meditação, faz o seu evangelho no lar, mas obviamente também não deixa de cuidar da sua vida material. É uma troca, entende? E você, onde que você está perto disso? Por isso que a gente criou as nossas lives de espiritualidade e riqueza para a gente desmistificar isso. Porque o que eu mais vejo por aí, ou é gente falando muito bem sobre espiritualidade, ou são pessoas falando sobre a questão material, de investimentos e tudo mais. Mas o nosso mundo, gente, na transição precisa dos dois. Prosperidade é você aliar os dois. Enquanto você só tiver um andando na sua vida, você vai ser um passarinho com uma das asas quebradas. Então ele não vai voar direito. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja, né? Lembremos-nos que tudo que vem de Deus é sagrado e a matéria é tão sagrada quanto as questões espirituais. Não tenha dúvida quanto a isso. Sabe por quê? Porque a matéria faz parte do desmembramento da energia que nos faz crescer nas questões espirituais. Tem gente que entende isso e prospera. Tem gente que vive num conflito horroroso, criticando, jogando pedra e a vida trava. Bem, um dia a gente vai conseguir enxergar melhor, tá bom? Beijo grande para você, linda sexta-feira. Espero que você enxergue melhor o quanto antes, né? E traga esse alinhamento para a sua existência. É o que eu acredito, é o que a gente defende, é o que a gente propaga. Obrigado a você que compartilha as pílulas do Evangelho, aos tradutores, pois é, que estão vindo agora participar da nossa equipe de tradução. Manda contato aqui para nossa equipe. A gente está esperando vocês no e-mail voluntariosnamastê@gmail.com, tá bom? Que a gente está aguardando vocês. E lembre-se, amanhã, sábado, 7h15 da manhã, vai ter domingo, 7h15 da manhã, disciplina. Estamos juntos, disciplina, disciplina e disciplina, com muita leveza e alegria, né? Para a gente falar de espiritualidade e riqueza para quem acordar cedinho para estar comigo. Beijo grande, luz e paz, e você já sabe. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.